Ser gigante não quer dizer, necessariamente, que é fácil ser avistado em qualquer lugar por aí. Na verdade, alguns dos maiores animais que habitam o nosso planeta vivem no fundo do mar e são vistos em raríssimas ocasiões. Meu nome é Ivan Lima e estou aqui para listar para vocês quais são os animais colossais que vivem nas profundezas dos oceanos. Nem preciso dizer que o grande e temido tubarão branco está no topo da cadeia alimentar. Considerado o predador mais feroz dos oceanos, esse animal desperta admiração e medo em muitas pessoas, principalmente depois que foi retratado no filme Tubarão, de Steven Spielberg. E apesar de ter sido retratado como um verdadeiro assassino de pessoas, ele não apresenta preferência alimentar por seres humanos. Ele pode atingir até 6,5 metros de comprimento e pesar cerca de 3,4 toneladas. Os tubarões brancos se alimentam de peixes, raias, polvos, crustáceos, golfinhos, leões marinhos e focas, mas sempre dando preferência para as presas com maior teor de gordura. Em janeiro do ano passado, uma mergulhadora chamada Kimberly Jeffries nadou com o maior tubarão branco já visto. Apelidado de Deep Blue, ou azul profundo, ele foi visto no Havaí, enquanto a fotógrafa tentava capturar imagens de tubarões que se alimentavam da carcaça de uma baleia. Em um dos mergulhos, ela viu a enorme criatura surgindo das profundezas. Acredita-se que esse tubarão, que é um animal já conhecido, tem cerca de 50 anos de idade, pesa 2,5 toneladas e tem 6 metros de comprimento. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse animal, ele é do mesmo comprimento de uma girafa adulta. E é claro que Kimberly não ia perder a chance de conhecer um tubarão desse tamanho bem de perto. Ela ficou tão próxima do animal que era possível tocá-lo. Mas sabendo que é um predador do topo da cadeia alimentar, preferiu respeitá-lo. E você? Teria coragem de nadar lado a lado com um tubarão gigante? Você já ouviu falar no peixe-remo? Esse peixe, que mais parece uma serpente marinha, tem um formato achatado, o que o faz se mover pelas águas a partir de ondulações feitas com seu corpo. Esses animais têm longas nadadeiras que parecem remos, além de uma crista vermelha. Mas se você achou a aparência desse animal diferente, espere até descobrir o seu tamanho. Por mais louco que possa parecer, o peixe-remo pode chegar até 17 metros de comprimento. Esse tamanho faz dele um dos maiores peixes ósseos que existem em nosso planeta. E apesar de ser gigante, não é muito comum ver o peixe-remo por aí, já que ele vive nas profundezas do oceano. Por isso, pouco se sabe sobre esse animal, o que o torna, ao menos para os especialistas, misterioso. O peixe-remo só vem à superfície quando está ferido ou morto, mas nos últimos anos, alguns deles foram observados algumas vezes por submarinos não tripulados, que conseguiram capturar imagens e revelar um pouco mais sobre esse gigante. Outra espécie extremamente assustadora é a lula gigante. Esses animais podem até parecer inofensivos, mas acreditem, eles têm uma boca capaz de destruir suas presas em questão de segundos. Seu tamanho? O corpo de uma lula gigante pode chegar a 5 metros de comprimento, mas seus tentáculos, quando esticados, fazem com que o tamanho desse animal chegue a 13 metros de comprimento. Pelo fato da lula gigante habitar as profundezas dos oceanos, às vezes vivendo a 1.000 metros abaixo da superfície, são raras as pessoas que tiveram a sorte de se deparar com uma lula gigante. Mas a fama desse animal é conhecida há muito tempo. Já surgiram até lendas e histórias dessa criatura, afirmando que o temido Kraken era uma espécie de lula gigante, que ameaçava os navios no folclore nórdico. Apesar das lendas terem surgido há dezenas de anos atrás,
A primeira lula gigante só foi filmada pela primeira vez em seu habitat no ano de 2012, na costa do Japão. E já que falei da lula gigante, não poderia deixar de citar a maior água-viva do mundo. Conhecida como água-viva juba de leão, esse animal tem um corpo que pode chegar a 2 metros de diâmetro. E seus tentáculos podem chegar a nada mais, nada menos que 35 metros de comprimento. A espécie habita os mares do México até o Ártico. E você não vai querer encontrar um animal como esse. Os tentáculos dessa água-viva são repletos de células venenosas, que são usados para capturar suas presas. O mais bizarro é que, apesar de se alimentar de zooplânctons e ovos de peixe, esse animal pode se alimentar de outras águas-vivas, o que torna a água-viva juba de leão um dos raros casos de animais que cometem canibalismo. Quer um fato mais estranho ainda? Quando essa água-viva captura um animal com suas centenas de tentáculos, eles levam a presa à boca e devoram a vítima em uma rapidez impressionante. O bizarro é que o orifício onde é a boca também funciona como o ânus do animal. Tudo entra por um buraco e por lá mesmo também sai. A natureza é perfeita, mas às vezes, ela é muito estranha, não é? Bom, tão assustador como a lula gigante é o tubarão frade, também conhecido como tubarão-elefante. Essa espécie é encontrada em vários lugares do mundo e é, segundo, o maior peixe do oceano. Embora tenha um tamanho exagerado, que pode atingir 10 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas, esse animal se alimenta apenas de plâncton, o que explica o fato deles sempre nadarem de boca aberta. Há 100 anos atrás, havia centenas de tubarões-elefantes nadando pela costa dos Estados Unidos. Mas, assim como aconteceu com outros animais marinhos, a caça acabou colocando o animal em ameaça de extinção. A caça visava principalmente as barbatanas e o fígado dos espécimes. Em 2009, a espécie foi adicionada à lista vermelha de espécies ameaçadas. Mas no ano passado, um tubarão-elefante foi visto no mar da Califórnia, evento que não acontecia na região há cerca de 30 anos. Isso não quer dizer que a espécie tenha repovoado a área, mas é uma notícia, pelo menos, animadora. Já que estamos falando de animais extremamente grandes, não poderia deixar de fora o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Apesar do nome ser assustador, o tubarão-baleia é apenas um filtrador. Ele se alimenta de plâncton e pequenos peixes. O tamanho desse animal? Ele pode chegar a ter até 12 metros de comprimento. E sua boca grande pode ter uma abertura de até 1,5 metro. O tubarão-baleia apresenta cerca de 300 pequenos dentes em sua boca e 10 pares de órgãos filtradores, que auxiliam na alimentação. Mas assim como o tubarão-elefante, essa espécie também é vítima de caçadores e está na lista vermelha de espécies ameaçadas, principalmente por causa da sua carne, nadadeiras e o óleo. Recentemente, no dia 1º de maio, um grupo de pescadores filmou um tubarão-baleia na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O vídeo foi feito por volta das 6 horas da manhã e o tamanho do animal chamou a atenção de todos que estavam nas embarcações. Os cachalotes também fazem parte da ordem cetácea, a mesma dos golfinhos, orcas e outras espécies de baleia. Eles são os maiores mamíferos com dentes a habitar o nosso planeta, podendo chegar até 20 metros de comprimento e pesar 45 toneladas, sendo as fêmeas um pouco menores. Uma das coisas que mais chama a atenção sobre os cachalotes é o tamanho da cabeça, que representa 35% da sua superfície corporal. Eles já foram vistos até a 2.000 metros de profundidade e, por isso, sua dieta está muito ligada a animais que vivem nas profundezas, como lulas, polvos e peixes. O mais legal
é que, como no fundo do oceano a luminosidade é extremamente baixa, os cachalotes usam ondas sonoras que permitem localizar, identificar e atordoar possíveis presas. Atualmente classificada como vulnerável à extinção, essa espécie também sofreu bastante com a caça, principalmente na década de 60, quando surgiram novas tecnologias de navegação. No ano passado, pesquisadores em um avião conseguiram imagens raras em mais de 300 quilômetros das praias do litoral de São Paulo. Se tratava de um grupo de 40 cachalotes. O acontecimento foi flagrado durante monitoramento na área de exploração de petróleo do pré-sal. Se tratando dos maiores animais do mar, é óbvio que eu vou falar do maior animal marinho, a baleia azul. Esse cetáceo pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 160 toneladas. O som que a baleia azul emite pode percorrer até 150 quilômetros e atingir mais de 180 decibéis. Um barulho extremamente alto. Infelizmente, assim como diversos outros animais que eu citei, essa espécie está ameaçada e consta na lista vermelha de espécies ameaçadas. A baleia azul é protegida pela Comissão Internacional das Baleias desde 1966. Mas em alguns países, como Islândia, Rússia e Noruega, a caça da baleia azul ainda é permitida. Incríveis esses animais que habitam as profundezas dos oceanos, não é? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau!